Olá pessoal, essa é a aula 5 sobre problemas que se transformam em equações de primeiro grau. Então vamos continuar. O problema diz assim, em 2 vasilhames, um pesando 600 gramas e outro 480 gramas, foram divididos 2 quilos de fubá, de tal modo que ambos ficaram com pesos iguais. Que quantidade de fubá cada um recebeu e qual o peso final? Cada um dos vasilhames, claro, né? Então veja bem, 2 vasilhames, um pesa 600 gramas, o outro 480 gramas. 2 quilos de fubá foram divididos nesses 2 vasilhames, mas de tal maneira que no final os 2 vasilhames ficaram com pesos iguais. Então a pergunta é, que quantidade de fubá cada um recebeu e qual o peso final de cada vasilhame? Então veja bem, vamos chamar de x a quantidade de fubá colocada no primeiro vasilhame. Então veja bem, se x é a quantidade de fubá no primeiro vasilhame, a quantidade de fubá no segundo vasilhame vai ser 2.000 menos x. Professor, mas de onde saiu 2.000? São 2 quilos, porque ele não deu em gramas. Então os 2 quilos nós vamos transformar em gramas. 2 quilos é 2 vezes 1.000 gramas, 2.000. Então x, quantidade de fubá no primeiro vasilhame. O total 2.000 menos x é a quantidade de fubá no segundo vasilhame, não é verdade? Está entendendo? Então a equação vai ficar assim, 600, que é o peso do primeiro vasilhame, mais o x, que é a quantidade de fubá colocada nele, vai ser igual a 480 gramas, que é o peso do segundo vasilhame, mais 2.000 menos x, que é a quantidade de fubá colocada no segundo vasilhame. Então, olha bem, primeiro vasilhame, o peso é igual ao peso do segundo vasilhame. Entendeu até aí? Não é lógico? Não é? Então, veja bem, se eu chamei de x a quantidade de fubá no primeiro vasilhame, 2.000 menos x, que é os 2 quilos, menos a quantidade de x, vai ser a quantidade de fubá do segundo. A diferença. Então, o peso do primeiro mais a quantidade de fubá dele vai ser igual ao peso do segundo mais a quantidade de fubá no segundo. Equação de primeiro grau na variável x. Como resolver essa equação? Tá fácil, não tá? 600 mais x igual 400 mais 2.000 menos x. Apenas tirei o parênteses por enquanto. Agora veja bem, x no primeiro membro. Esse menos x está subtraindo, vai passar somando x mais x, 2x. 480 mais 2.000, 2.480, menos 600. O 600 que está no primeiro prato, no primeiro membro, somando, vem para o segundo, subtraindo. Então 2x deu quanto? 1.880. Ora, então x vai ser 1.880 dividido por 2. 2 que está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo dividindo. Deu quanto? 940 gramas. Então no primeiro, que é o x, x é a quantidade no primeiro vasilhame, no primeiro vasilhame foram colocados 940 gramas de fubá. E no segundo, 2.000, que é os 2 quilos, menos 940, vai dar quanto? 1.000 está lá no cantinho, 1.060 gramas. Então, no final da história, o primeiro vasilhame, 600 gramas, mais 940 gramas, deu 1.540 gramas no final. Segundo vasilhame, 480 gramas, mais 1.060 gramas de fubá, 1.540 gramas. Os pesos não ficaram iguais? Interessante, não é? Veja o quarto problema. A diferença entre os 3/4 de um número e os seus 2/3
resulta em um número inteiro. O que se pode afirmar sobre desse número ou sobre esse número? Então, a diferença entre os 3/4 de um número e os seus 2/3 resulta em um número inteiro. O que nós podemos afirmar desse número? Então, veja bem, vamos montar a equação. Vamos chamar de x o número. Então, ele disse 3/4 do número, 3/4 de x, menos, porque é a diferença, 2/3 do mesmo número x. Essa diferença é o que? Um número inteiro. Resolvendo, o MMC é quanto? 4 e 3. MMC de 4 e 3 é 12. Então vai ficar assim, ó, 12 dividido por 4, 3, vezes 3, 9, menos 12 dividido por 3, 4, vezes 2, 8x. 9x menos 8x dá x sobre 12. Presta atenção nessa fração. Se a fração x sobre 12 é um número inteiro, o x só pode ser o quê? O x só pode ser um múltiplo de 12. Ou seja, 0, 12, 24, 36, infinito. Por quê? 0. O 0 é o múltiplo de todos os números. Coloca 0 lá. 0 dividido por 12 dá 0. 12 dividido por 12 dá 1. 24 dividido por 12 dá 2. 36 dividido por 12 dá 3. Certo? Então o número x é um múltiplo de 12. Porque a fração x sobre 12 é número inteiro. Certo? No próximo vídeo, eu estou vendo aqui que está com 2 minutos e pouco de resto. No próximo vídeo eu vou colocar aí as questões 5 e 6, tá bom? Uma questão sobre uma prova de 30 questões, tá? E uma questão na minha folha de hoje só sobrou essa aí do coisa, mas eu vou colocar mais, tá bom? Eu vou fazer vídeos com mais problemas interessantes e problemas cada vez mais, vamos dizer assim, um pouquinho apertados, né? Com um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Então, pessoal, até o próximo vídeo. O vídeo 6 de equação de primeiro grau. Até lá e muito obrigado.